Hoje o nosso estúdio especial fala sobre saúde pública, que ainda é um grande desafio na macro-região. Recentemente acompanhamos casos de intervenções municipais em santas casas, a falta de leitos e até mesmo falta de especialistas nos postos. Gerir esse setor tão fundamental à sociedade exige planejamento e principalmente fiscalização de como os recursos públicos são aplicados. Agregando valor às comunidades e integrando a macro-região, formando opinião, em nosso núcleo de jornalismo está o médico do Hospital das Clínicas, Dr. José Sebastião dos Santos. Em São Carlos, o presidente da comissão da OAB, Rodrigo Zambrano, Comissão da Saúde no caso, e em Franca, o advogado Marcos Vinícius Costa Pinto. Eu vou começar aqui por Ribeirão Preto com o Dr. José Sebastião dos Santos, médico do HC. Doutor, o Estado tem falado muito sobre a regionalização da saúde, até uma intenção do governo do Estado tirar esse projeto do papel. Pode ser uma boa saída, doutor, na análise do senhor, para melhorar realmente a saúde da macro-região como um todo? Bem-vindo aqui. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite. Não, essa iniciativa do Estado eu acho que é muito importante, né? Nós tivemos já, por volta dos anos 2000, um movimento mais forte para fazer a regionalização da atenção à saúde, onde as regiões tinham um papel até, uma capacidade de se reunir com frequência e estabelecer aí estratégias que pudessem atender municípios de pequeno, médio e até organizar também os serviços mais complexos em municípios de grande porte. Agora, essa iniciativa, infelizmente, nos últimos 4 anos, ela foi praticamente destruída, né? Houve uma centralização excessiva, sobretudo no que a gente chama de atenção à saúde, assistência ao próprio cidadão, né? Então, eu acho que as regiões elas perderam muito o papel relevante que tinham e as direções regionais de saúde, inclusive, elas foram desmontadas. Nós temos aí uma dificuldade muito grande de pessoas que possam entender como é que a saúde deve funcionar. Então, essa iniciativa do Estado, eu acho assim muito importante. Vai ser difícil porque é um processo de reconstrução, né, das lideranças regionais, mas sem dúvida a saúde precisa ser regionalizada. Ela sofreu uma municipalização muito forte e aí os municípios começaram a perceber que eles não dão conta de atender todas as necessidades de saúde e eles precisam ter essa organização e a capacidade, inclusive, de governança regional para poder, nas regiões, atender a maioria das necessidades de saúde da população. E o Estado tem que olhar para o que está faltando nas regiões e tentar cobrir. Então, essa centralização excessiva ela foi prejudicial. Eu defendo que tem que ter um sistema de regulação estadual, porque o que não dá para ser resolvido na nossa região pode ser resolvido em outra e o Estado é que tem que fazer essa harmonia, essa integração. Mas regionalizar é fundamental. Não dá para trabalhar só com a lógica municipalista da atenção à saúde, que ela não dá conta dos problemas que nós estamos vivendo aí e convivendo com eles no dia a dia. Aí, sem dúvida, são inúmeros problemas, né, doutor? Deixa eu ir a São Carlos agora, doutor Rodrigo Zambrano, presidente da Comissão da Saúde da OAB. Doutor, aí em São Carlos nós tivemos UPAs fechando para serem feitas aí manutenções. E aí eu pergunto para o senhor, quando chega ao ponto de fechar uma unidade de pronto atendimento que é importantíssima para fazer uma reforma que me parece ser emergencial, talvez tenha faltado gestão de fato, né? Porque essa manutenção ela teria que ser ali acompanhada e corriqueira, né? Bem-vindo aqui também. Exato, André, bem falado. Sabemos que existem várias contingências da saúde, né, vários tipos de atendimento. E também os prédios, né, que são utilizados, essa infraestrutura que todas as cidades têm aí de UPAs, unidades de saúde da família e outras unidades de atendimento em saúde, deve ter esse cuidado dessa manutenção que eu digo preventiva, você fazendo essas manutenções preventivas para se evitar que no futuro uma grande manutenção tenha que ser feita, como está ocorrendo nesse exemplo que você disse, e você tenha que fechar ou alocar esse local de atendimento para outros bairros, que vai ocasionar uma dificuldade dos munícipes, né, que estão ali naquela proximidade para utilizar aí seu serviço de atendimento em saúde, porque além de já ter o problema da saúde, eu estou com um problema e eu tenho que deslocar até um outro bairro, isso aí vai gerar mais transtorno
transtornos, mais sofrimento, vamos dizer assim, para essas pessoas. Por isso essa importância nesse cuidado, né, nessa atenção com a infraestrutura, porque saúde, sabemos aí, conforme determinado aí pela legislação a partir do artigo 6º, 196 a 200 e outras legislações, é um dever e uma obrigação do Estado. E isso engloba também ter uma infraestrutura adequada para atender os munícipes no momento que ele busca por um serviço em saúde. Doutor Rodrigo, e se saúde é uma das pastas mais importantes do município, a gente, claro, espera a participação dos vereadores, porque é um papel do vereador fiscalizar também, né? Para ter chegado a esse ponto aí em São Carlos, de unidades de saúde fechar por falta de manutenção, talvez tenha faltado também uma maior fiscalização por parte dos parlamentares. Exato, é necessário ter essa fiscalização também, aí, como você bem disse, aí, os parlamentares, né, que têm a sua função importante, né, os vereadores exercem uma grande função importante para a população, também de fiscalizar, também como você bem disse, aí, relacionado ao serviço, a prestação de serviços também, também não só os vereadores, também como o próprio Ministério Público e outros órgãos que têm essa função importante de fiscalizar para a garantia do pleno exercício da atividade de saúde. Deixa eu ir a Franca agora, conversar com o Dr. Marcos Vinícius Costa Pinto, advogado. Doutor, a região de Franca tem sofrido muito, né, com a falta de leitos de internação. Enquanto isso, os pacientes ficam aguardando essa regulação por dias e dias no pronto-socorro municipal, sobrecarregando o posto, que já tem uma demanda super alta. É mais falta de gestão, falta de recursos ou falta de vontade política de resolver esse problema da falta de leitos na análise do senhor? Bem-vindo. Obrigado, André. Obrigado pela oportunidade de falar com uma audiência tão qualificada. Aqui em Franca, basicamente, é uma junção das duas outras respostas dos outros dois convidados. Nós temos um problema muito sério de ser uma cidade que regionaliza muito a questão da saúde, pegando as pequenas cidades que estão próximas daqui. E, junto a isso, uma ausência de um pensamento global, regionalizado da questão da saúde, acaba sobrecarregando as nossas unidades, a nossa Santa Casa, os nossos postos de saúde, o que inviabiliza que o munícipe tenha uma boa qualidade no serviço de saúde prestado. E, infelizmente, por uma, podemos-se dizer, uma falta de gestão ou uma não adequação boa dos recursos públicos, o munícipe acaba sendo prejudicado, porque não encontra leitos. Os leitos são calculados para o número de pessoas que você tem na cidade, mas, infelizmente, o número de pessoas que a cidade abarca, que a cidade recebe, é infinitamente maior. E acaba tendo um problema de recurso de gestão. E nós voltamos na questão que o doutor falou no começo da entrevista, que essa questão de regionalizar a saúde pode ser uma saída mais inteligente para a gestão do dinheiro público. Bem, doutor, só que a gente sabe que leito de UTI, principalmente, não dá para esperar, né? Às vezes o paciente não vai ter a saúde para aguardar mais alguns dias a liberação de um leito, ou seja, é algo urgente, é algo que está do município e até talvez a Justiça, o Ministério Público tentar resolver isso quanto antes, né? Essa é uma outra questão que a gente fala no direito da judicialização da saúde, porque qual o grande problema disso? Como se você tem uma má gestão do dinheiro público, acaba se faltando os leitos, o munícipe vai ter problema e vai ter que procurar a justiça. O Ministério Público, por mais que tente atuar, e o Judiciário, por mais que tente obrigar o Estado a fazer, a gente depende de uma atuação muito mais efetiva dos agentes políticos, dos vereadores, dos deputados, do próprio governador do Estado, do prefeito, para que eles criem essas vagas. Na época da Covid ficou muito claro, foram criadas vagas de emergência porque se faziam necessárias. Mas em determinado momento, quando já não existia uma demanda tão grande, ao invés de se tentar manter um número um pouco maior de atendimentos de UTI, para que essa população tenha uma folga, para que esse sistema de saúde tenha um respiro, o governo optou por reduzir essa quantidade de leitos ao mínimo necessário. E esse mínimo necessário hoje se mostra incapaz de suprir a demanda. Infelizmente, é exatamente a questão de você saber gerir o dinheiro público que é entregue para a região de forma mais eficiente.
E isso vai acabar acarretando numa série de problemas, entre eles a judicialização dessas questões que, infelizmente, não deveriam fazer parte da saúde pública. Que a gente tem um sistema de saúde público que funciona em certas medidas muito bem, mas na parte de atendimento, de pronto-socorro e hospital, a gente ainda deve muito aqui no Brasil. E aí quem sofre é a população que mais precisa, né? Deixa eu voltar a falar aqui em Ribeirão com o doutor José Sebastião dos Santos, médico do Hospital das Clínicas. E aí, já aproveitando, doutor, a grande experiência do senhor na área da saúde, também na área da saúde pública, principalmente, já pergunto para o senhor, então, na sua avaliação, quais os principais aspectos, os principais pontos que precisam ser observados pelas administrações quando o assunto é saúde, doutor? Nós temos, assim, que eu considero são 5 pontos importantes, né? Tem a questão do financiamento. O Brasil, ele coloca pouco ainda na saúde. Se você comparar com países que têm a carga de impostos e tributos semelhantes ao do Brasil, né? Nós colocamos aí cerca de, acho que dá 3,8% do produto interno bruto, e tem países com a mesma condição tributária que tem colocado em torno de 6%. E lembrar que essa quantidade de recursos que se coloca é para o Sistema Único de Saúde, que cobre aí a necessidade de 70% da população. Essa quantidade de recurso é a mesma que se coloca na saúde suplementar, que cobre 30% da população. Então, falta dinheiro, isso não tem nenhuma dúvida. E o problema é o que foi tocado já. O que tem é muito mal aplicado. Então, nós vemos, por exemplo, cidades, municípios de pequeno porte que mantêm santas casas abertas, né? A gente sabe que isso é jogar dinheiro fora, não tem cabimento isso. Então, essa ideia de regionalizar é criar realmente, por exemplo, uma unidade de pronto atendimento é para cobrir, né, dependendo do tipo dela, 70 mil habitantes. Não tem sentido um município de 5 mil habitantes ter um serviço de saúde aberto 24 horas. Ele precisa se organizar, precisa ter esses consórcios regionais. Então, precisa de mais recurso, utilizar melhor o recurso. Então, tem muito recurso, por exemplo, que vem através de emendas parlamentares ou de subsídios, né, para instituições chamadas filantrópicas, que não tem muita conexão com o planejamento na atenção à saúde. Essa é uma questão do financiamento. Então, precisa mais dinheiro, mas sem dúvida precisa usar muito melhor o que tem. Municípios de pequeno porte estão gastando muito dinheiro na saúde, mas estão jogando dinheiro fora, né, porque é recurso que não traz assim, bons indicadores de saúde. Aí nós temos um outro problema, que é o que foi tocado, é a gestão, né? Gestão, como se organiza a atenção à saúde. Então, o pessoal vai criando serviços sem saber qual que é a capacidade de resolver aquele serviço. Eu falei, abre uma Santa Casa no município pequeno, né, vai fazer parto. Um dia tem anestesiologista, outro dia não tem obstetra, um dia tem pediatra, outro dia não tem obstetra. Quer dizer, um serviço que ele não funciona, tem um custo fixo muito alto. Então, tem essa questão da gestão, de organizar o acesso por níveis de complexidade. E tem uma outra questão importante, que é recurso humano, né? Eu acho que aí é o papel das universidades. Eu sou professor universitário, eu acho que nós precisamos ter uma regulação no processo de formação de recursos humanos. A gente não forma especialistas que realmente o país precisa. E financiamos a formação de especialistas com dinheiro público que depois vão trabalhar né, nos seus consultórios privados, que retornam um pouco para a saúde pública. Então, precisa regular a formação e profissional de saúde precisa, ele nunca sai da escola, né? A educação é sempre permanente. E uma questão que ficou muito explícita na época da Covid foi a nossa capacidade né, totalmente assim, desmoronada do nosso complexo econômico e industrial da saúde. Então, é um país de commodity ainda, né? Ele produz aí os insumos básicos, mas não existe uma orientação dos governos, e aí federal, estadual e municipal, no sentido de manter esse chamado complexo econômico e industrial da saúde. A gente precisa produzir os insumos que são essenciais para garantir a saúde. Então, eu sou cirurgião, eu vou no centro cirúrgico, é tudo fabricado fora, né? Seringa, luva,
né? Sem falar dos equipamentos mais sofisticados. Vacinas, nós percebemos isso, a gente precisava importar os insumos essenciais para a produção de vacina. E o Brasil já teve um complexo econômico industrial da saúde desenvolvido. Então, eu toquei aí, até agora, em 4 aspectos: o financiamento, a governança, né? Como nós organizamos a assistência à saúde, a vigilância epidemiológica e sanitária, que é o item mesmo de gestão, né, de organização do sistema, recursos humanos importantes. É o que eu falo: saúde, educação e segurança não se faz sem recurso humano qualificado e valorizado, né? Não é pagar salários absurdos, mas precisa ter uma valorização para que conflitos de interesse não venham a contaminar a nossa prática. Bem, eu vou agora a São Carlos, doutor Rodrigo Zambrano. Doutor, depois de toda essa análise que nós ouvimos aí agora com o doutor José Sebastião, tem um aspecto que eu gostaria de tratar com o senhor, porque aí em São Carlos está faltando médicos especialistas lá no atendimento primário, nas unidades básicas de saúde. Quando você não tem esse atendimento primário, vai estourar depois no pronto atendimento, nas santas casas, nos hospitais filantrópicos, ou seja, essas prefeituras, e aí eu estou incluindo a prefeitura de São Carlos nesse caso, precisa tratar a saúde primária com mais seriedade, né? Exato, viu, André? A atenção à saúde primária, ela deve ser um objetivo, uma busca aí dos gestores municipais, né? Tanto municipais, estaduais e federais, porque é aquilo que a gente já conhece, né? Tudo que a gente faz no preventivo é melhor do que no repressivo. Ou seja, se você tem uma atenção primária forte, onde você tem aquela pessoa que vai buscar o serviço de saúde, ela é atendida, bem atendida, já tem a resolução ali dos seus problemas ou parte dos seus problemas sempre de uma maneira primária, você vai desafogar, por exemplo, as UPAs, unidade de pronto atendimento, porque aquela pessoa já passou por esse tratamento. Por isso é importante ter essa atenção, e também com essa atenção eu tenho que ter os profissionais adequados em cada contingência, né, em cada área da saúde, para poder atender aí o munícipe nessa atenção. Por isso esses programas mais médicos, outros programas, são sempre bem-vindos, qualquer tipo de programa que aumente essa capacidade de termos profissionais para poder atender a população. E não só isso, também o ente que administra, a municipal, deve também proporcionar assim que seja atrativo, como bem falado aí pelo médico em Ribeirão Preto. Não adianta nada a gente ter um concurso, contrata alguém, mas se a remuneração não for uma remuneração que garante aí, mas a dignidade, por exemplo, do médico, vamos dizer assim por diante, ele acaba deixando a iniciativa pública para ir atuar na iniciativa privada, onde ele vai ter uma remuneração maior em decorrência do seu estudo, da sua capacidade intelectual de trabalho. Por isso que é importante você ter essa preocupação para poder garantir ser atrativo para esses médicos atuarem nessa atenção básica, para a gente desafogar depois o restante dos outros itens contingentes da saúde. Para fechar esse nosso bate-papo, deixa eu ir à Franca novamente. Lá, doutor Marcos Vinícius Costa Pinto, advogado. Doutor, 2 importantes santas casas aí do entorno de Franca, Igarapava e Patrocínio Paulista, estão sofrendo intervenção. Qual que é a importância disso e por que chega a esse ponto de ter que fazer intervenção nessas santas casas, doutor? É uma notícia muito triste. A importância ela é relevante porque mostra uma atuação muito precisa e muito eficaz do Ministério Público. Os 2 casos, num em específico, nós temos um suposto desvio de verba e no outro a questão de uma série de mortes um pouco estranhas, em condições estranhas. Mas, infelizmente, esse tipo de intervenção demonstra a falta de gestão, a falta de capacidade das pessoas que estão à frente das santas casas de gerir o problema que ali existe. Pode ser um problema, pode ser por culpa, pode ser por dolo, a pessoa pode, de alguma forma, não ter o intuito de prejudicar o munícipe, mas, infelizmente, nos 2 casos, o Ministério Público, de uma forma muito atuante, entendeu que era o caso de pedir na Justiça a intervenção para que garantisse à população um mínimo de qualidade. E, mais uma vez, nós voltamos na questão do dinheiro público. Nós voltamos na questão do mau uso do dinheiro público. E, infelizmente,
as Santas Casas, como muito bem disse o doutor no começo da conversa, elas têm um sistema de gestão muito próprio, não é um sistema integrado com toda a região. Então, por causa disso, ela acaba se tornando pequenos núcleos, pequenos feudos, e esses feudos não se comunicam, e aí acaba prejudicando muito mais a população do que auxiliando. Então, talvez esse sistema de regionalizar, de se criar uma rede, de se criar um mecanismo comum de desse sistema de saúde funcionar realmente de forma única, seja uma saída para que a gente evite problemas como o que aconteceu em Igarapava, da questão das mortes, problema como aconteceu em Patrocínio, na questão do suposto desvio de verba. Participaram do Jornal da Clube deste sábado nesse assunto importantíssimo que foi saúde. Em Ribeirão Preto, o médico do Hospital das Clínicas, Dr. José Sebastião dos Santos. Em São Carlos, o presidente da Comissão da Saúde da OAB, Dr. Rodrigo Zambrano. E em Franca, Dr. Marcos Vinícius Costa Pinto, advogado. Agradeço muito a presença de vocês aqui. Um abraço e até a próxima.